mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Programa À Luz das Escrituras. Série É Fato ou Fake? Nós convidamos você para pegar as Escrituras. Pega as Escrituras, deixa ela pertinho de você. Vamos estudar a Palavra de Deus neste momento. Pastor Lucas, lhe convido para ficar à vontade na exposição desse tema. Que o eterno nosso Deus seja louvado, seja engrandecido, em nome do nosso Senhor Jesus, que a graça dele possa manifestar poderosamente o coração de cada um de nós e que a verdade da palavra do nosso Deus prevaleça sempre, Então estamos iniciando mais um estudo da série É Fato ou Fake? Nós sempre trazemos Romanos 1, verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. É isso mesmo, trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, verso 25. Quem tem sido adorado nos nossos dias? Deus ou as coisas que Ele criou? Homens, artistas, jogadores, atores, pastores, cantores. E a verdade de Deus virou mentira. E a mentira virou verdade. Vamos ao resumo do programa passado. Texto e contexto para evitar pretexto. Iniciamos com Efésios 4, do 12 ao 15, o qual deixa claro que Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja de Deus. Ficou claro que o aperfeiçoamento dos santos nos leva à unidade da fé, à medida da estatura completa de Cristo. E assim, não seremos enganados por vento de doutrinas e pelo engano de homens. Para ficar claro o que propomos, apresentamos um artigo, o qual destaca a importância da exegese, isto é, entender, interpretar o texto a partir do seu contexto, evitando a exegese, que são os acréscimos ao que de fato está escrito. Deixamos claro que o ser humano tem a inclinação de sempre cercar-se de pretextos para não andar na verdade de Deus. Trouxemos a exemplo alguns versículos fora de contexto e assim, em seguida, o versículo dentro do seu contexto. Filipenses 4,13, X. Filipenses 4, do 10 ao 14, que mostra o contexto. Destacamos alguns textos referentes à maturidade no entendimento. 1 Coríntios 13, 11, Efésios 4, 14, 1 Coríntios 4, 14, 20, Hebreus 5, do 13 ao 14. Frisamos várias vezes. Um texto só tem sentido diante do seu contexto. Sem o contexto, tudo fica muito vago e podemos dar a interpretação que quisermos. Assim, textos sem contextos são ótimos para serem manipulados a favor de quem os dita. Infelizmente, essa é uma prática muito usada na interpretação das Escrituras em nossos dias. A exegese, que tem o prefixo ek no grego, e significa tirar de dentro, está sendo substituída pela exegese, que tem o prefixo eis, e significa acrescentar algo ou colocar entre. Apresentamos Provérbios capítulo 30, do 5 ao 6, onde somos aconselhados a não acrescentar nada à palavra de Deus, para não sermos achados mentirosos. Destacamos 1 Coríntios 4, do 1 ao 6, o qual nos adverte a ser fiel e não irmos além do que está escrito. Passamos a apresentar vários versículos citados fora de contexto. Provérbios 8, 17, Provérbios 1, 28, o qual está falando da sabedoria e não de Deus. Provamos que a frase, a palavra de Deus se renova a cada dia. Essa frase não existe. O que se renova a cada dia são as misericórdias de Deus. Isso está em Lamentações 3, 22 e 23. Apresentamos João 5,39.
Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ficou claro, a partir da leitura do versículo, dentro do contexto, que se trata de uma repreensão de Jesus, e não de um ensinamento a respeito de examinarmos as Escrituras. Para ficar mais claro, trouxemos o versículo João 5, do 39 ao 40, na NVI. Olha como está lá. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Apresentamos o site www.educamaisbrasil.com.br/enem/língua portuguesa/contexto, o qual afirma, sem o contexto correto, um texto perde seu sentido e sua compreensão completa fica impossível de ser feita, mesmo que ele cumpra as regras de gramática e ortografia. Finalizamos com Jeremias 23, do 28 ao 32, e destacamos as palavras de Deus. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Se você não ouviu esse estudo, é só pedir o áudio. Hoje nosso tema, o achismo e a autoridade dos homens. Mateus 22, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus respondeu a eles, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Alguém pode pensar que eu estou parafraseando. Na verdade, eu não estou parafraseando. Eu estou lendo o texto na Nova Versão Internacional. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Era uma discussão sobre a ressurreição. E Jesus disse, Deus tem poder para ressuscitar. Mas vocês não conhecem, vocês estão enganados porque não estão dando atenção à palavra de Deus. Em outras palavras, eles ouviram o Senhor Jesus dizer, vocês estão enganando-se a si mesmos, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu sei que você pode estar perguntando, questionando, o que é o achismo? O que é o achismo? Então, o que é o achismo? Achismo é uma gíria atribuída à teoria, que é criada por alguém sobre algo com base unicamente nas suas opiniões e intenções, sem nenhum tipo de argumentação concreta ou justificativa. O achismo é praticado por pessoas que desconhecem a natureza de determinado assunto, mas que fazem questão de tentar explicar. Fazem questão de tentar explicar algo, tendo em consideração apenas aquilo, o que acham sobre o tema. Esta palavra se originou justamente a partir do verbo achar, com a junção do sufixo ismo, achismo, ismo, dando a ideia de ser o ato de justificar ou teorizar algo com base em um pensamento ou conceito subjetivo. Ou seja, eu acho que. Entre alguns dos principais sinônimos de achismo, destaque para achadismo, suposição, pressuposição e presunção. E o que é pressuposto, já que é um dos sinônimos de achismo? Pressuposto, por norma ou discursos baseados em achismos,
são feitos por pessoas ignorantes, que se recusam a obter uma informação correta. Se recusam a obter uma informação correta sobre determinado assunto. Em vez disso, espalham rumores ou conteúdos falsos entre os demais. Por isso nós estamos trazendo a série É Fato ou Fake? E pretendemos nessa série despertar pessoas sinceras a uma fé inabalável, uma fé que não se altera conforme o modismo, uma fé que não estremece diante das inovações doutrinárias. Que você seja, meu amigo, minha amiga, despertado a sempre buscar pelo que de fato está escrito, abandonando o achismo e a autoridade do homem que tem prevalecido sobre o que de fato está escrito. Por isso estamos trazendo o tema, o achismo e a autoridade dos homens. Muitas pessoas não dão atenção ao que está escrito e vão procurar primeiro os homens. Me lembro que meu pai, quando começou a fé, começou no movimento da Assembleia, trabalhava de pedreiro, contratou um rapaz para trabalhar com ele, e o rapaz era adventista. E ele conversando com o rapaz falou, só que eu não trabalho, seu Manuel, no sábado. Meu pai disse, por quê? Ele disse, é porque assim, mostrou para meu pai, não, isso aí não tem nada. Aí meu pai foi conversar com o pastor dele. O pastor dele falou umas coisas, meu pai mostrou para o rapaz mostrou outras. Dali uns dias, meu pai voltou no pastor, o pastor falou assim para ele, irmão, quando você come peixe, o que você faz com as espinhas? Ele falou, joga fora. Ele falou, faz isso com isso aí, joga isso fora, tira isso da cabeça. Quer dizer, fique na minha autoridade, fique debaixo do que eu estou te falando, mantenha-se aqui. É o costume de muitas pessoas. Tem gente que diz, os padres estudaram tantos anos e não sei quem fez isso. Eu quero dizer para você, mais sábio do que os padres e o Papa é o diabo. E está errado. Você duvida que Satanás sabe mais do que os padres, do que os pastores, do que tudo? Está errado. E aí? Se for por esse nível de saber, então você dá razão para Satanás. Não é assim. A verdade é a verdade, meu amigo. Tem gente que, para justificar os erros, diz assim, mas também os protestantes, que aí eles incluem todo mundo, todos os grupos religiosos, eles não dão importância à tradição. Olha, não damos importância à tradição. Nós aceitamos a tradição, sim, desde que a tradição não seja uma contradição às Escrituras. Quando a tradição é uma contradição às Escrituras, ela não é tradição, ela é contradição. Ela é contradição. Nesse sentido, nós temos as palavras de Deus trazidas por boca do profeta Isaías com respeito a tomar cuidado com a tradição e com a autoridade dos homens e o achismo. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isaías capítulo 29, versículo 1. É muito triste, mas é a verdade. Aproximar de Deus com a boca, com os lábios, honrar a Deus, mas o coração se afastar para longe de Deus. E o temor que eles têm a Deus é baseado em mandamentos de homem, que instrui eles. E nesse sentido, o nosso Senhor Jesus fez menção das palavras de Deus ditas ao profeta Isaías. Ele, nosso Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Olha o termo que o nosso Senhor Jesus usou, hipócritas. Como está escrito, ele citou Isaías, este povo honra-me com os lábios. Ele citou as palavras de Deus, mas o seu coração está longe de mim. Longe de mim aqui, tem gente que fala assim, nós podemos adorar Jesus porque está escrito, e que Jesus diz que esse povo honra-me com os lábios e me adora, mas só de boca. Não, aqui Jesus está citando, é Deus. Ele, Jesus, respondendo, disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, é Deus que fala lá, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, referindo a Deus. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É o próprio Deus dizendo. Agora, as palavras de Jesus.
Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes Jesus: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7, verso 6 ao 9. Infelizmente, a fé de muitas pessoas está baseada nisso, no achismo, na autoridade dos homens, na tradição dos homens. Uma fé, meu amigo, guiada pela palavra do nosso Deus, nos livra de uma adoração em vão, gera unidade, evita divisão. Porém, quando a fé é fruto do entendimento de homens, aí surgem as divisões. E a pessoa pode estar desprezando a Deus e apegando aos homens. Foi nesse sentido que o irmão Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, verso 10 ao 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. E o outro: eu sou de Apolo. Eu de Cefas. E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 ao 13. Dissensões. Falta de união. Não existe um mesmo parecer. Por quê? Porque um diz: eu sou de Paulo, prevalece a autoridade do homem. Outro: eu sou de Apolo. Outro: eu sou de Cefas. E a pergunta que o irmão Paulo faz merece a nossa resposta. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? A autoridade de homens, achismo, só traz confusão, dissensões, divisões. O irmão Paulo sabia que esse comportamento levaria as pessoas para longe do que de fato está escrito. Nesse sentido, ele exortou: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, e por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo, isso é estar cheio de si, comportar-se de modo orgulhoso, ser arrogante, isso a favor de um e contra o outro. 1 Coríntios 4, verso 6. Para uma melhor compreensão, vamos trazer o texto dentro do seu contexto. 1 Coríntios 3, dos versos 1 ao 11. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Carnais! Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. É Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele.
mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, assim nós temos, dentro do contexto, as palavras do irmão Paulo. Havia entre os irmãos invejas, contenda, dissensões. E de onde vinha isso? Das divisões. Porque um diz, eu sou de fulano, outro eu sou de Bertano, outro de Bertano, e o irmão Paulo diz, vocês são carnais. Quando o irmão Paulo diz que vocês são carnais, o irmão Paulo está dizendo o seguinte, vocês ainda não estão em espírito, esse é, vocês não estão em Cristo ainda. Porque se vocês estivessem em Cristo, ele seria o cabeça, ele seria aquele que está regendo vocês. Vocês ainda estão ligados a homens. Vocês ainda estão na autoridade de homens. São os homens que movimentam vocês. E vocês estarem na autoridade dos homens cria divisão. Por isso que há tantas igrejas e tantos grupos religiosos. O achismo, a autoridade dos homens tem fomentado essa prática, crescendo cada vez mais essa prática. Devia ser. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um. É crer conforme o que o Senhor deu. O irmão Paulo termina dizendo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, o outro edifica sobre ele. Lembra que nós lemos constantemente, Jesus é a pedra da esquina? Tem pessoas que não têm noção, uma noção bem clara a respeito disso. Sabe o que quer dizer a pedra da esquina? A pedra da esquina, vamos dizer assim, era aquela pedra que estava ali no canto, que trazia para a construção o nível, o esquadro e o prumo. Era a pedra que definia o nível da construção, o esquadro e o prumo. A construção tem que ser a partir dali. Ela não pode seguir outro nível, outro esquadro, outro prumo. Ela tem que seguir aquele lá. Nesse sentido Jesus é a pedra da esquina. A pedra está colocada, mas cada um construa. Veja como edifica sobre ele. Você não pode trocar o fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha para Cristo, olha para como ele viveu, olha para o que ele ensinou. E o irmão Paulo finaliza esse texto dizendo, portanto, ninguém se glorie nos homens. É o que mais tem feito. É o que as pessoas mais têm feito. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, você é de Cristo. E Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, versos 21 ao 23. Não há contradição entre Jesus e Deus, mas é contradição entre os membros e Cristo. Isso é muito sério. E por que isso? Por causa do achismo. Por causa da autoridade dos homens. Quando não conhecemos as Escrituras, vivemos no erro e fundamentamos a nossa fé na experiência humana, na palavra do homem e em nossa própria imaginação. Infelizmente tem acontecido isso. Mas o meu pastor, mas a minha igreja, mas isso. Você conhece a igreja de Deus? A igreja de Deus, corpo de Cristo? Não, a igreja de Deus é 4 paredes para muitos. A igreja de Deus, vamos pôr telhado na igreja, vamos construir a igreja, vamos pôr piso, vamos lavar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. São carnais, compreensão carnal. O achismo e a autoridade dos homens têm dividido o corpo de Cristo e têm colocado homens como chefe da igreja. No sentido do achismo e da autoridade do homem, nesse sentido, vamos trazer alguns exemplos que provam o quanto a autoridade dos homens e o achismo têm alterado o que está escrito. São exemplos, assim, simples, mas que pode te despertar. Chovia ou não chovia antes do dilúvio? Qual a resposta que a gente sempre ouve? A resposta que as pessoas sempre dão para nós, cooperador Giliardi, está em Gênesis 2 e 6. Qual a resposta? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Está vendo uma resposta com um versículo bíblico? Parece que está certo, não parece, cooperador? Sim, aparentemente, pastor.
E o contexto, aonde fica? Eu insisto, chovia ou não chovia? Não, o vapor subia. Tem gente que ainda diz, era difícil o povo crer em Noé, pois não conhecia chuva, não é, cooperador? Isso aí é o que fundamenta esse argumento, né? E vai o achismo, né? Isso. Percebeu, meu amigo, minha amiga, que a mente humana é fértil. E é possível, pelas escrituras, provar que chovia antes do dilúvio? É possível? Vamos ler. Gênesis 2, verso 4 ao 9. Olha o que nós temos. Lemos só Gênesis 2, verso 6. Agora nós vamos ler dos versos 4 ao 9. Vamos ler. Ouça com atenção. O escritor está falando da origem dos céus e da terra. Ele está falando da origem, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não tire isso da mente. A interpretação das escrituras é o que de fato está no texto. Vamos ler o texto em nome de Jesus. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra, olha só, toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Chovia ou não chovia antes do dilúvio? Percebeu, meu amigo? Quando é que não chovia e um vapor subia da terra e regava toda a face da terra, antes de Deus formar o homem e plantar as plantas? O texto está claro, não está não, cooperador Giliardi? Demais, pastor. Depois que nós lemos com bastante atenção, está claro sim. Nós estamos trazendo isso aqui para mostrar para você que é possível pormos as nossas ideias dentro do texto e desprezarmos todo o contexto, trazendo algo que não é verdade. Percebeu que a ideia de que não chovia foi desenvolvida em cima de um único versículo? Percebeu? A maioria das vezes, os argumentos hermenêuticos, exegéticos, históricos, culturais, não são suficientes para convencer. E neste caso prevalece a palavra do homem. O achismo consegue muitas vezes ser superior ao que a própria Escritura diz. Muito triste isso, mas acontece. Um exemplo simples que nós trouxemos para você. O achismo e a autoridade dos homens. Nesse sentido, o sábio Salomão nos aconselha a confiar em Deus. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Não te estribes. Isso é, não se apoie, não apoiar no seu próprio entendimento. Provérbios 3, verso 5. O entendimento deve vir do conteúdo da palavra como um todo. Essas notícias, cooperador Giliardi, ouvintes de fake news nos nossos dias, ela é muito mais antiga do que a gente pensa, que é tirar as coisas do contexto, dar um outro contexto. Isso é antigo, Satanás fez isso no Éden. Sempre foi assim. Percebeu? Tirar as coisas do seu contexto e focar em outro sentido. Salmo 119, verso 130 afirma, a entrada, revelação, abertura das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. A revelação, a abertura da palavra do Senhor dá entendimento ao simples. Não é necessário, muitas vezes, muito estudo para se compreender a palavra.
Tem gente que diz, eu preciso de estudar, ser doutor. Quantos doutores nós conhecemos aí? E a própria palavra fala, entrarão no meio de vós lobos devoradores, doutores. E enganariam as pessoas. O Salmo 119, verso 169 diz: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento, conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Conforme a palavra do Senhor. Nosso Senhor Jesus, em Marcos 7, verso 10 ao 13, chamou a atenção dos líderes religiosos de seus dias por invalidar a palavra de Deus. Ouça o que ele diz. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Jesus disse: mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: olha, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus. Anulam por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa, muitas coisas. Marcos 7, do 10 ao 13. Olha, honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e a mãe era você ter seus bens, colocar seus bens a favor do seu pai e da sua mãe. Mas se você colocasse os seus bens e dissesse assim, eu separei isso aqui para ser oferta, para ser ofertado a Deus, os sacerdotes dispensavam, os líderes religiosos dispensavam você de ajudar o seu pai e sua mãe. Eles desobedeciam, invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. A tradição era lucrativa para eles. As pessoas ofereciam parte para o templo, para o sacerdote, e o sacerdote dispensava ele de honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe estavam passando necessidade. Mas ele não, traz a oferta aqui. Qualquer ajuda, diz o filho, que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isso está dedicado a Deus, dedicado ao templo. Deu para os ouvintes entender? Infelizmente, meus amigos e amigas, em nossos dias, o achismo e os interesses individuais, é isso mesmo, interesses individuais têm anulado, invalidado a palavra de Deus e a autoridade dos homens prevalece. E nesse sentido, vamos trazer alguns exemplos em que a palavra de Deus é invalidada. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Gênesis 9, 3 e 4. O que as pessoas entendem quando lerem isso aqui? São palavras do próprio Deus. Deus, depois do dilúvio, chama Noé e diz: Noé, tudo que se move e é vivente será para vosso mantimento. Porém, a carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. As pessoas dizem: eu posso comer tudo. Só que Noé sabia o que era comida e o que não era comida. Noé conhecia os animais limpos e imundos. Quando as pessoas leem Deuteronômio 12, 22, o que elas entendem? Porém, como se come o corço e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo também comerão deles. O que elas entendem, cooperador Giliardi? Que tanto faz o imundo e o limpo, né? Não tem distinção, podem se alimentar. Então a pessoa pode comer tanto dos animais limpos como dos animais imundos, né? Torcem o versículo. 1 Timóteo 4:4, o que as pessoas entendem? Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. O que elas entendem? E se orar, pode comer. Ela não ora pelo sangue, né? E não come, né? 1 Coríntios 10, 25, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. As pessoas dizem, está escrito, pode comer, come de tudo que vende no açougue, sem nada perguntar, quando a gente mostra a palavra de Deus para elas. Romanos 14, verso 2,
e 3. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Está escrito que um crê que de tudo pode comer, o outro que é fraco come só legumes, mas não fala isso com a gente. Ele só cita aqui, está escrito porque um crê que de tudo pode comer, e o que come está escrito para não desprezar o que não come. Isso referindo a comer aquilo que não é comida. O texto está falando de comer carne e comer legumes. Mas as pessoas interpretam do jeito deles. A autoridade dos homens prevalece aqui. O achismo, está por cima, né? Atos 10, verso 13 ao 15. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Olha, Deus purificou, hoje não tem mais nada imundo, Deus purificou tudo, Deus falou lá com Pedro que era para Pedro não fazer comum e imundo aquilo que Deus tinha purificado. Meu amigo, quando lê esse texto dentro do contexto, a verdade aparece. Quando deixa o achismo e a autoridade dos homens não prevalece sobre o que está escrito, a palavra de Deus é honrada e não é anulada. Atos 15, versos 28 ao 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Está escrito que pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo não impor encargo mais a nós não precisamos mais de guardar o sábado, podemos comer tudo, nós só temos que abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da prostituição. Então o resto tudo você pode fazer, inclusive não entregar o dízimo para o seu pastor, porque não está aqui. Mas aí você entrega. Ai de você se não entregar. E aí? Está vendo? O que as pessoas acham ao ler esses versículos não é o que de fato está escrito. Quais são as orientações da palavra de Deus? Gênesis 7, verso 1 e 2, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. A palavra de Deus existem animais que não são limpos. Percebeu? E percebeu por meio de Gênesis 9 que antes de Noé comer carne, Deus já classificava os animais como limpos e imundos? Então qual é a palavra de Deus? Existem animais que não são limpos. Levíticos 11, verso 1 ao 5. Qual é a palavra de Deus? E falou o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra, todos, dentre os animais, todo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e romina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. É lei de Moisés, é lei de Moisés, é lei de Moisés. Autoridade dos homens, é lei de Moisés. Falou o Senhor a Moisés. Falou o Senhor a Moisés e Moisés falou ao povo. Para os crentes parece que Moisés é o demônio.
para os crentes. Mas quando nós temos as orientações de Deus a respeito do dízimo dada por meio de Moisés, aí sim. E aí tiram as palavras do contexto, colocam ali com respeito ao dízimo, né? E faz aquela coisa boa que todo mundo gosta de fazer. Hein? Fala, Deus diz aos filhos de Israel. E Deus dá a classificação. Quais são os animais que você pode comer? A palavra de Deus só é comida o animal que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina. Esta é a palavra de Deus. Qual a palavra dos homens e a autoridade, o achismo? É lei de Moisés, é mentira. Está vendo como os textos que nós trouxemos fora do contexto trazem uma compreensão toda errada? E para não deixar dúvida, os versos 6 e 7 nomeia alguns dos animais que não são comida. A exemplo, o porco. Levíticos 11, verso 9 ao 12, as palavras de Deus são: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes. Quais, cooperador? Todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que não tem barbatanas ou escama nas águas será para vós a abominação. Palavras de Moisés. Não são palavras de Moisés. As palavras de Deus. E nesse mesmo capítulo, os versos 13 ao 46, vamos encontrar leis que definem o que é comida e o que não é. E entre as aves, insetos, o que é comida e o que não é entre as aves e insetos você vai encontrar, bem como outras orientações a este respeito. Levíticos 11, verso 45 ao 47, Deus disse: porque eu sou o Senhor. Está vendo? Que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra. Esta é a lei para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Está aí a lei. É Deus quem diz. Então, quando lemos a palavra de Deus a Noé, registrada em Gênesis 9, verso 3 e 4, tudo que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como tenho dado a erva. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. É mais sábio pensar que, baseado em Gênesis 7, verso 1 e 2, Noé sabia quais eram os animais imundos e limpos. Está claro isso, não está não? Não podemos anular a palavra de Deus pela tradição, pelo achismo. Nesse sentido, as palavras do Senhor Jesus, registradas em Marcos 7,13, são bem-vindas. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem. E fazem muitas coisas como essa, como a exemplo que nós estamos trazendo. Nosso Senhor Jesus afirmou que a Escritura não pode ser anulada. Foi a afirmativa do nosso Senhor Jesus em João 10, verso 35. Achamos interessante trazer aqui novamente o que é o achismo. O que é o achismo? Gíria atribuída à teoria, que é criada por alguém sobre algo com base unicamente em quê? Nas suas opiniões e intenções, sem nenhum tipo de argumentação concreta ou justificativa. A intenção dele é diferente, Deus disse, mas ele diz que é Moisés. Achismo. O achismo é praticado por pessoas que desconhecem a natureza de determinado assunto, mas que fazem questão de tentar explicar algo tendo em consideração apenas aquilo, o que acham sobre o tema. Eu acho, é assim mesmo. Nesse sentido, estamos trazendo a série fato ou fake. Você já começa a perceber. Você começa a perceber. Vamos seguir. Quando nós lemos Deuteronômio 12, verso 21 ao 22, dentro do seu contexto, nós vamos entender. Olha o que diz o texto. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então matarás da
tuas vacas e das tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, vacas e ovelhas, como te tem ordenado. E comerás dentro das tuas portas, conforme todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás o imundo e o limpo, também comerão deles. O texto está claro. Está falando que o imundo e o limpo podiam comer da vaca e da ovelha. Para não estender nessa conversa e tomarmos mais tempo, vamos trazer o mesmo versículo em outra versão da Bíblia. Deuteronômio 12, versos 21 ao 22, na Nova Versão Internacional. Ouça. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei. E em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado, tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Poderão comer carne conforme lhes ordenei. Tanto a pessoa que cerimonialmente estava impura, quanto as que estavam puras poderiam comer. Para ficar mais claro, vamos ler o verso 22 na Nova Tradução na linguagem de hoje. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais. Quais animais? A ovelha e a vaca, como comeriam carne de gazela ou de veado. Ficou claro, né, que se trata da pessoa que por algum motivo estivesse impura, e não se trata de comer os animais, tanto comer animais puros como os animais imundos. Não. Vamos dar atenção a outro versículo isolado. 1 Timóteo 4, verso 4. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Isso é. Eu posso orar pelo porco, eu oro pelo tatu, eu oro pela lebre, eu como tudo. É isso aí. E as pessoas citam esse texto bíblico aqui. Esse versículo, quando lido dentro do contexto, lança luz e traz a nós a verdade da palavra de Deus e não permite a palavra de Deus ser anulada e exclui o achismo e a autoridade dos homens. Vamos ao texto, 1 Timóteo 4, verso 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Alimentos que Deus criou para os fiéis, ou seja, que cumpre esse objetivo. Alimento para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Olha que texto. O texto é uma profecia que nos últimos tempos as pessoas abandonariam a fé e dariam ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios transmitidas por homens que falam mentira. E esses homens proibiriam o casamento, proibiria também as pessoas comer dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade. Nós estamos aqui dentro de uma coisa muito interessante. Está chegando aí uma semana que o povo diz que é santa, onde as pessoas não comem carne. Olha o texto. E quem é que traz isso? É uma igreja que diz que os seus sacerdotes não podem casar. Está dando certinho a profecia, não está? Ordenam a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem desses alimentos com ações de graça. Então a primeira coisa, é alimento? Está como alimento colocado pela verdade da palavra de Deus? Ore, pode orar, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A comida, o alimento é santificado pela palavra e pela oração.
Não é só pela oração, pela palavra e pela oração. Nesse sentido, Jó 14:4, quem do imundo tirará o puro? E a resposta é ninguém. 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 O texto, dentro do contexto, elimina o achismo, a autoridade do homem. Agora, se você, meu amigo, minha amiga, quer comer, quer fazer, faça o que você quiser. Mas não diz que é a palavra de Deus, não faça como Satanás, use a palavra de Deus da forma correta e não como o diabo fazendo e trazendo fake, notícia falsa, coisa que não é verdade. Isolando o versículo, tirando o texto e criando versículos, e dando o seu contexto ao versículo. Não faça isso não, para que você não seja achado por Deus como mentiroso. Eu acredito ser oportuno abordarmos outros versículos ligados ao mesmo assunto, já que nós estamos. 1 Coríntios 10, verso 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Muitas pessoas, baseadas na sua opinião própria, no achismo, afirmam que podemos comer de tudo que se vende no açougue. Porém, elas mesmas não creem no que afirmam. No açougue vende carvão, elas não comem. Vende sangue, elas não comem. Tem açougue que vende até produtos de limpeza, elas não comem. Se é para comer de tudo que vende no açougue, pode comer o carvão. Os que citam esses versículos não comem essas coisas. Quando lemos o versículo citado dentro do contexto, fica claro que se trata de uma orientação aos irmãos que tinham medo, cisma de estar comprando carnes sacrificadas a ídolos. Nesse sentido, o conselho do irmão Paulo foi: ouça o conselho do irmão Paulo. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, a consciência. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? 1 Coríntios 10, 28 ao 29. Creio que está claro, não cooperador Giliardi. Amém. É sacrificada a questão de sacrifício aos ídolos, pastor Lucas. Não tem nada a ver com a lista de comidas e do que não é comida. Levíticos 11, palavra de Deus. Lê lá o que é comida e o que não é comida. Esse come, esse não come. Aquilo que não come não é comida. Por isso eu sempre digo, não existe comida imunda. Existem coisas que as pessoas comem que não é comida. E por isso Jesus estava certo quando declarou pura todas as comidas. E é pura todas as comidas mesmo. Tem gente que diz, Jesus disse que o que entra não contamina. Então come sangue. Beba veneno. Está vendo? Tirar as coisas do contexto e trazer o achismo. Que confusão você se mete? Vamos apresentar outro texto que sofre uma interpretação e que anula a palavra de Deus devido ao achismo e à autoridade dos homens. Isso está em Atos 10, verso 13 ao 15. Foi-lhe dirigida uma voz, a voz dirigida ao irmão Pedro. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, com isso, alegam que Deus purificou os animais imundos. Olha que blasfêmia. Vamos ler esse versículo dentro do contexto. A leitura vai deixar claro que Deus não está anulando a sua palavra. Vamos ler Atos 10, verso 1 ao 8. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vai, envia os homens, manda chamar Pedro.
Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Atos 10, na sequência, o versos 9 ao 29, lança luz e deixa claro que a palavra de Deus não pode ser anulada. No dia seguinte, indo eles seu caminho, os homens, estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, uma visão. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz ao irmão Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas o irmão Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. O irmão Pedro não comia. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. Olha o verso 17, que interessante. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Olha, ele não estava acreditando que era para comer, ele falou: Deus quer me mostrar alguma coisa. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Olha, ele estava pensando, o que será essa visão? Eis que os 3 homens que te buscam. Deus falou a Pedro: os homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. O irmão Pedro recebeu eles. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele, com o irmão Pedro, alguns irmãos. Olha que interessante. Foram alguns irmãos de Jope com o irmão Pedro. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio ao recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou, reverenciou o irmão Pedro. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Ouça as palavras do irmão Pedro. Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu, a um homem judeu, ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Por isso, sendo chamado, vim, sem contradizer. E pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Meus amigos, está claro. Pedro estava duvidando, Pedro estava pensando na visão, e agora o irmão Pedro entendeu que aquele lençol representava os gentios, que os estrangeiros, que não pertenciam ao povo judeu, e que não deveriam ser tratados como imundo, porque Deus podia purificar eles. Não se trata de comida, não, ou daquilo que não é comida. Percebeu que o irmão Pedro, por vezes, estava pensando o que seria a visão, ele sabia que não podia estribar em seu próprio entendimento e que a palavra de Deus não podia ser anulada. Ele sabia, não devemos confiar no nosso próprio entendimento, caso contrário seremos enganados. Todo o achismo deve ser posto de lado, prevalecendo a autoridade da palavra. Prevalecendo a autoridade da palavra. Percebeu, amigo? É isso que tem que acontecer. Por isso essa série é fato ou é fake? Você percebe que muitas mentiras estão citadas em nome da palavra de Deus? Em nome da autoridade dos homens? Eu já ouvi muitos crentes citar Atos 15, verso 28 ao 29. Eles citam isso para justificar a desobediência a algum dos mandamentos de Deus. Ouça o que está escrito. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum,
senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Atos 15, 28 e 29. Se é assim, então os crentes podem não só comer coisas que não é comida, podem desobedecer a tudo que não se enquadra nas coisas citadas no versículo. O assunto aqui era não impor a circuncisão aos irmãos de outras nações. Atos 15, verso 1 ao 6. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: olha, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los, tinham que circuncidar, diziam os fariseus, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para o quê? Para considerar este assunto. Qual assunto? Sobre circuncisão. Percebeu que é a circuncisão. Atos 15, verso 20 ao 31, eles tomaram a decisão, mas escrever-lhes a decisão que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Então, mostra que mesmo no meio dos gentios, era costume reunir aos sábados. Então, Moisés tem em cada cidade quem o pregue e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens, dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, Silas, homem distinto entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras, transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos, concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Qual era o encargo? A circuncisão. Senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, da qual coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo então se despedidos, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Poderíamos aqui trazer muitos exemplos, abordando outros temas, mostrando quanta palavra tem sido sacrificada devido ao achismo e à autoridade dos pregadores, que falsificam a palavra de Deus. E é cada vez mais comum citar as escrituras em fragmentos pequenos e artificiais o tempo todo, cada vez mais comum. Elas fazem isso e anulam o sentido do que está escrito, mesmo sem perceber. 1 Coríntios 4, verso 1 ao 2. Pelo que, tendo esse ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, não vamos desanimar. Pelo contrário, vamos rejeitar as coisas ocultas que são vergonhosas, não andarmos com astúcia, nem adulterar a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, a verdade, vamos recomendar a consciência de todos os homens diante de Deus. Então está aí, meu amigo, você ouviu
Agora você decide a verdade ou a mentira. Se achar diante de Deus como verdadeiro ou mentiroso. E o conselho do nosso irmão Paulo ao irmão Timóteo é: procura apresentar-te a Deus aprovado, tá? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar então em nome do nosso Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela oportunidade a nós concedida nessa manhã, em nome de Jesus. Pai querido, Deus infinito, a bondade e misericórdia, somos agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando mais um pouco da palavra do Senhor. Rogamos que o Teu Espírito, ó grande Deus, possa estar em cada coração, para que a verdade da Tua palavra possa ser assim absorvida e entendida pelos corações. Assim como o Senhor abriu o coração daquela mulher que estava ali à beira do rio, quando o nosso irmão Paulo pregava, o Senhor possa abrir o coração dos nossos irmãos, dos ouvintes, para que a palavra do Senhor possa frutificar e possa ser entendida, eles chegando ao conhecimento da verdade que liberta, conforme o nosso Senhor Jesus ensinou. Te agradecemos por esta oportunidade, oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós. Estenda suas mãos sobre cada vida, sobre cada coração, dando ao Deus eterna libertação, entendimento que cada um precisa, e que a palavra do Senhor possa ser vivida por cada um de nós, e que o achismo e toda a autoridade dos homens que impede, que tem trazido divisão, possa ser combatida por Tua palavra, e que cada um de nós venhamos usarmos a Tua palavra como a espada do Espírito, e que possamos nos firmar na verdade da Tua palavra contra Satanás, contra os ataques, contra os dardos de Satanás. Fortalece o nosso entendimento, nos ensina, e que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, para que possam tomar a decisão de servir ao Senhor, e que a autoridade da Tua palavra venha superar a autoridade que tenta impor sobre a vida de pessoas, a autoridade dos homens. Assim nós rogamos, ó Eterno, que a palavra que sai dos nossos lábios venha a ser a palavra do Senhor, que o coração de cada pessoa possa absorver a Tua palavra em nome de Jesus. Nos ensina, ó Deus eterno, a testificarmos, a sermos cada vez mais atentos ao querer e à vontade do Senhor, para que não nos venhamos sermos achados mentirosos, porque o Senhor Jesus ensinou que Satanás nunca firmou na verdade, e que ele é mentiroso e pai da mentira. Sabemos que ele é mentiroso e pai da mentira, e não firmou na verdade, apesar de conhecer a verdade. Sabemos que o conhecer a verdade, que o nosso Senhor Jesus ensinou, conhecereis a verdade vos libertará. O sentido da palavra ler é muito mais do que o conhecer que nós conhecemos na língua portuguesa, mas é o conhecer com assumir compromisso com a verdade. Agradecemos ao Senhor por mais uma edição do programa A Luz das Escrituras. Agradecemos por tudo em nome de Jesus o Cristo. Agradecemos pela presença de cada ouvinte, pela cooperação do nosso irmão cooperador Giliardi. Oramos pela vida espiritual dele também, da família. Oramos, ó Deus eterno, por toda a congregação do Timbó. Estenda suas mãos de misericórdia sobre todos, em nome de Jesus o Cristo. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Meu irmão Giliardi, a paz seja contigo. Saudação a toda a congregação em nome de Jesus. Um abraço a todos. Faço de suas palavras as minhas, pastor Lucas, que Deus abençoe, irmão. Saudações a você, a toda a sua família, a congregação que se reúne aí neste local e a nossa audiência. Eu agradeço demais por você estar aqui. Que Deus abençoe a tua vida e que possamos estar juntos nas próximas oportunidades. Em nome de Jesus, encerramos o programa À Luz das Escrituras. Paz seja convosco.